Olá, vamos encerrar hoje a discussão do livro de A Economia Mundial e o Imperialismo, de Nikolai Bukharin. Chegamos ao capítulo 14, que tem por título geral A Economia Mundial e o Socialismo Proletário. Neste capítulo, Bukharin vai investigar fundamentalmente os problemas que a guerra colocou para a classe trabalhadora e, inclusive, para o próprio socialismo proletário, na medida em que uma parte dos partidos chamados ou se auto-intitulados socialistas acabaram, naquela conjuntura da Primeira Guerra Mundial, aderindo aos esforços de guerra. Neste sentido, observará ele, inicialmente, que a guerra engendrou não a crise do capitalismo, uma vez que, como vimos no capítulo anterior, no capítulo 13, a guerra é extremamente benéfica para o capital. Inicialmente, porque abre novos mercados para o capital e, posteriormente, portanto, com o término da guerra, abre também caminhos para o capital através do esforço de reconstrução, inclusive com o Estado assumindo o comando de certas empresas que são benéficas para o capital. Portanto, a guerra engendrou não a crise do capitalismo, mas produziu a falência da Internacional Socialista. Lembremos que, desde o século XIX, existe no interior do movimento dos trabalhadores, da classe trabalhadora, os esforços para a constituição das associações internacionais dos trabalhadores. A primeira foi aquela da qual participaram Marx e Engels e que se estendeu de 1864 até 1872, fundamentalmente. Durou aparentemente até 1875, quando foi transferida a sede da Primeira Internacional para os Estados Unidos, mas passou, nesse período de 72 a 75, a ter uma existência meramente formal. A segunda Associação Internacional dos Trabalhadores, ou Segunda Internacional, é aquela da qual participou Engels já nos anos 90 do século XIX. Estes esforços de constituir um movimento operário de dimensões internacionais, ele passou a vivenciar problemas cada vez maiores, sobretudo em razão do desenvolvimento das correntes reformistas no interior do próprio movimento operário, como é o caso de Bernstein, Eduard Bernstein, criticado ou cuja perspectiva é analisada de uma maneira crítica por Rosa Luxemburgo, entre outros, né? Rosa Luxemburgo no livro Reforma ou Revolução, e mesmo por Lenin. Voltando aqui ao texto de Bukharin, que esta guerra ela não engendrou a crise do capitalismo, mas uma falência da Internacional Socialista. E observa ele, ou explicita ele, a falência do movimento proletário decorre da diversidade de situações dos trustes capitalistas nacionais no quadro da economia mundial. Assim como é impossível compreender o capitalismo moderno e sua política imperialista sem fazer a análise da tendência do capitalismo mundial, é igualmente indispensável ter como ponto de partida desta análise a pesquisa das tendências fundamentais do movimento proletário. Olha inicialmente para o lado do capital. O capital supõe o trabalho supõe o capital. O modo de produção capitalista constitui uma relação bem definida entre os homens, entre as classes sociais, cada uma das quais pressupõe a existência da outra e vice-versa. Portanto, não existe capital sem trabalho
e não existe o trabalho sem o capital, no sentido de o trabalho assalariado sem o capital, na medida em que, totalmente despossuído de condições de existência, o trabalhador se vê obrigado a vender a sua força de trabalho ao capital. Desse modo, desse ponto de vista, tanto os capitalistas como os operários são os membros, as partes componentes, os polos de uma só e mesma sociedade capitalista. Dado que a sociedade capitalista existe, há interdependência entre essas classes antagônicas na medida em que os interesses do capital não coincidem com os interesses do trabalho. Interdependência que se traduz sob a forma de uma relativa solidariedade de interesse, que, no fundo, se contrariam. Aqui é importante porque Bukharin começa a operacionalizar com a ideia da ideologia burguesa sobre o conjunto do proletariado. Quando ele fala da suposta solidariedade entre as classes, ele já está apontando para uma certa incompreensão existente, uma certa ausência de consciência clara no interior da classe trabalhadora sobre o que efetivamente representam os interesses do capital e os interesses do trabalho. Aparentemente, forjou-se entre ambos uma certa solidariedade, mas se trata de uma solidariedade ilusória, uma vez que os interesses entre ambas as classes são e permanecerão antagônicos. Prossegue ele discutindo a respeito desta suposta solidariedade de interesses. Essa solidariedade, entre aspas, esta solidariedade de interesses é momentânea. A economia política burguesa e seus adeptos socialistas, entre aspas, fazem passar por essencial, no domínio social, o que é passageiro, momentâneo, acidental na luta de classes. Observemos, por exemplo, que para derrotar a feudalidade, há uma comunhão de forças da massa dos trabalhadores com o conjunto da burguesia. Naquele momento, foi possível soldar os interesses comuns que eram derrotar a classe, derrotar os senhores feudais. Isso não quer dizer que, derrotados os senhores feudais, os trabalhadores ou a classe trabalhadora do período passasse a dispor das mesmas benesses adquiridas pelo poder burguês. No início da era capitalista, observa Bukharin, as relações patriarcais predominavam entre patrão e operário. Este último, o operário, identificava seus interesses com aqueles do explorador. Quanto melhor vão os negócios em nossa oficina, raciocinava o trabalhador, tanto melhor para mim, dizia para si mesmo cada um deles. Esse raciocínio fundamentava-se na eventualidade de um aumento de salário em vista do crescimento da soma de valores produzidos na empresa em questão. Hoje, ou seja, naquele período no qual o capital já havia entrado na fase do monopólio, hoje constatamos algo análogo no patriotismo de aldeia. Um exemplo disto temos nas fábricas de Henry Ford. Ali, os operários são submetidos a uma verdadeira seleção e beneficiando-se, em razão da superexploração que sofrem, beneficiando-se de prêmios, participando de lucros, sob a expressa condição de afeiçoar-se à empresa, ou seja, passarem a defender a empresa. O resultado é que, mistificados, os operários entregam-se a seu senhor. Chega-se à idêntica conclusão, em escala mais ampla, ao analisar o protecionismo
operário com sua política de defesa da indústria nacional, do trabalho nacional, etc. Boa parte dos operários está impregnada dessa ideologia. Temos nossa indústria nacional, na qual nós, isto é, tanto os capitalistas como os operários, estamos voltados para o mesmo objetivo, pois quanto mais importantes forem nossos lucros, tanto mais elevado será o nosso salário. Raciocinam trabalhadores de alguns países ou de vários setores da economia. É importante observar como Bukharin captou aqui uma tendência que seria cada vez mais presente no interior da ordem do capital. Os esforços para seduzir os trabalhadores a vestirem a camisa da empresa, desenvolverem mecanismos argumentativos, discursivos, que levavam a identificar os interesses da empresa com os interesses dos trabalhadores. Na partilha da mais-valia produzida no conjunto da sociedade, portanto, daquele sobretrabalho que era apropriado pelo capital, na partilha da mais-valia produzida no conjunto da sociedade, cria-se, assim, em dado ramo da produção, uma base para a associação momentânea dos interesses do capital e do trabalho, uma associação que conduz o trabalho a servir fielmente o capital. Observemos, por exemplo, a política de participação nos lucros e resultados. É lógico que aquilo que os trabalhadores receberão como bônus não tem nada a ver com os bilhões que serão lucrativos para uma determinada empresa, para um determinado banco, para uma determinada multinacional. No entanto, esta perspectiva de ter um bônus ao final do ano acaba seduzindo, no plano imediato, parte da classe trabalhadora, quando não, o conjunto de vários setores da classe trabalhadora, que passam a olhar com interesse para o capital e com desprezo para o próprio movimento da sua classe. Este tipo de solidariedade de interesses, entre aspas, entre o capitalista e o operário, reveste-se de um caráter transitório e não pode determinar a linha de conduta do proletariado, ou seja, da classe trabalhadora. É interessante observar como que esta questão será retomada posteriormente pelos frankfurtianos, que vão apontar para a intensificação da alienação no interior do mundo do trabalho e a sedução exercida pela indústria cultural. Prossegue Bukharin observando que enquanto não aprender a distinguir os interesses isolados e momentâneos dos interesses gerais e duráveis, o proletariado continuará presa dessa estreita psicologia. Por outras palavras, enquanto o proletariado não desenvolver, ou enquanto o conjunto da classe trabalhadora não desenvolver a consciência de classe necessária e ficar presa à consciência de classe imediata contingente, o proletariado, ou hoje poderíamos dizer o conjunto da classe trabalhadora, ficará subordinada a esta ilusão de que os interesses do capital coincidem com os interesses do trabalho. Portanto, a classe trabalhadora só se libertará dela sob os efeitos da luta de classes, que em seu desenvolvimento terminará por suprimir a estreiteza local, cimentando os operários e opondo-os como classe à classe capitalista. Aqui é importante observar que Bukharin padece de certas mediações. É como se, ao fazer a luta de classes, ao fazer a luta grevista, quase que automaticamente já brotasse a consciência de classe necessária que transcenderia a luta meramente econômica para a luta política. Mas é necessário considerar também a intensidade com a qual os conflitos de classe se desenvolviam naquele período.
De qualquer maneira, pensando o desdobramento da sociedade capitalista, ficou cada vez mais evidente que a consciência de classe não é automática. Ela passa por várias mediações antes de poder desenvolver-se. Além do que, os mecanismos ideológicos do capital sobre o trabalho hoje são muito mais poderosos, porém não infalíveis, mas são muito mais poderosos do que eram, por exemplo, ali na virada do século XIX para o século XX e mesmo nas primeiras décadas do século XX. Assim, a mentalidade da época patriarcal desapareceu no dia em que se romperam os laços que antes uniam o patrão e o operário de uma empresa isolada. E assim diluiu-se a estreiteza corporativa dos sindicatos dos operários qualificados. Aqui ele não está vendo, por exemplo, as possibilidades de ressurgimento de novas formas de lutas corporativas no interior da classe trabalhadora, sobretudo na medida em que o capital se revelou capaz de estender certas migalhas em direção à própria classe trabalhadora. Migalhas no sentido de que, enquanto a acumulação de capital é imensa, aquilo que aparentemente ele diz que vai redistribuir é ínfimo, é extremamente pequeno. Pode ser grande da perspectiva do trabalhador, que visualiza a possibilidade de comprar um carro novo, de dar entrada numa casa, no Minha Casa Minha Vida, e coisas do gênero. Mas, proporcionalmente, aquilo que está sendo repassado para os trabalhadores é infinitamente menor do que aquilo que a empresa ganhou, de tal modo que pode remunerar aos seus acionistas. Lembremos, por exemplo, dados recentes que mostram que certas empresas conseguem redistribuir para os seus acionistas lucros de até 40%. É impossível que esses lucros de 40% tenham sido destinados também aos trabalhadores que participam da participação nos lucros e resultados daquela empresa. Ora, prossegue Bukharin, o final do século XIX, que destruiu, em grande parte, os vínculos entre o capitalista e o operário, opondo entre si essas classes e organizações, em princípio, inimigas, não suprimiu ainda os laços que subsistem entre a classe operária e a principal organização da burguesia, o Estado imperialista. A associação da classe operária com essa organização encontra sua expressão na ideologia do patriotismo operário, o social patriotismo, e na ideia da pátria que a classe operária está obrigada a servir. Lembremos, por exemplo, todo aquele discurso de viés nacionalista que acentua que os brasileiros devem zelar para o desenvolvimento da economia nacional ou devem se empenhar para a economia nacional ou fazer sacrifícios em prol da economia nacional, uma vez que lá na frente, num futuro distante, todos os benefícios desse desenvolvimento serão repassados para os trabalhadores. No final do século XIX, prossegue Bukharin, a luta pela concorrência transferiu-se, em grande parte, à concorrência externa, que é a luta dos monopólios, a luta dos trusts dentro de uma economia cartelizada. No final do século XIX, a luta pela concorrência transferiu-se, em grande parte, para a concorrência externa. A concorrência no mercado mundial. A organização estatal do capital, o Estado-pátria, transformado em trust capitalista nacional, conforme analisamos no capítulo anterior, substitui a empresa isolada e entra na área mundial dessa luta com toda a força de seu pesado aparelho. É sob esse ângulo que se deve, inicialmente, examinar a política colonial dos estados imperialistas. Numerosos internacionalistas moderados creem que a política colonial nada traz para a classe operária, só prejuízo e, por conseguinte, deve ser repelida. Donde a intenção muito natural
de demonstrar que as colônias não acarretam qualquer proveito e constituem um empreendimento essencialmente oneroso, mesmo no que concerne à burguesia. E aqui Bucari já está apontando para uma contradição que atravessa o processo, ainda que ele não aparentemente não revele a plena consciência disto, que seriam as lutas que os trabalhadores começam a travar, contrapondo-se estas lutas com territórios externos ao território nacional, ou seja, aquela tendência da classe trabalhadora nacional procurar defender-se enquanto trabalhadores nacionais, evitando, por exemplo, a concorrência de trabalhadores estrangeiros, ou mesmo, como acontece hoje, realizando a perseguição aos imigrantes. O defeito desta teoria, no sentido de limite desta teoria, ou de insustentabilidade desta teoria, o defeito dessa teoria reside, infelizmente, em que ela é simplesmente falsa. A política colonial constitui uma fonte de enormes lucros para as grandes potências, isto é, para suas classes dominantes, para o truste capitalista nacional. E essa é a razão da política colonial da burguesia. Por meio desta, entretanto, tem a possibilidade, ao preço da exploração das populações das colônias e dos povos conquistados, de aumentar os salários dos operários. Ou seja, os operários não percebem que se eles estão conseguindo ter salários melhores, é em razão de que a superexploração nas colônias possibilita ao capital drenar certos recursos financeiros para as metrópoles, de tal modo a repassar parte desses superlucros para a classe trabalhadora. Então, ainda que os trabalhadores vejam como negativa a exploração das colônias, ou veja as colônias como um gasto a mais que prejudica os trabalhadores nacionais, eles não percebem, primeiro, como que a classe trabalhadora ela está ligada internacionalmente. E segundo, como que só podem ter esses salários em razão da superexploração que é realizada sobre outros trabalhadores em outras regiões. Tais são, portanto, os resultados da política colonial das grandes potências. Quem pagou o preço dessa política não foram os operários do continente, mas os povos coloniais. Tudo o que o capitalismo traz consigo, de sangue e de lama, de horror e de vergonha, todo o cinismo, toda a crueldade da democracia moderna, transbordou sobre as colônias. Em contrapartida, ganharam com isso os operários europeus, no momento conquistando salários mais altos graças à prosperidade industrial. Ou seja, o capital acaba, graças à superexploração nas colônias, produzindo uma situação econômica mais favorável para os trabalhadores da metrópole e, com isso, desenvolvendo a ideologia o progresso, entre aspas aqui, o progresso relativo da indústria da Europa e da América foi, assim, condicionado pela válvula de segurança constituída pela política colonial. A exploração de terceiros, ou seja, de produtores pré-capitalistas e do trabalho colonial, levou, desse modo, a um aumento de salários para os operários europeus e americanos. É nesse sentido, ou seja, desta forma, que se faz a partilha da mais-valia mundial, ou seja, esta redistribuição da riqueza em prol dos trabalhadores. Por outras palavras, para trabalhadores europeus europeus e americanos obterem salários maiores, eles precisam estar respaldados pelas costas dos trabalhadores das colônias ou daqueles países que estão sob controle dos trustes
e dos cartéis. Neste sentido, a partilha da mais-valia mundial efetua-se no decorrer da luta no mercado internacional. No quadro da economia nacional, ou daquela economia que se vê apenas como economia nacional, assim como no da economia mundial, os concorrentes mais fortes, no caso, deve levar-se em conta fatores muito complexos quando se fala destes concorrentes mais fortes, observa Bukharin, tais como a estrutura de produção, a força do aparelho militar do Estado, as vantagens decorrentes da existência de certos monopólios nacionais, entre outras circunstâncias. No quadro da economia nacional, assim como no da economia mundial, os concorrentes mais fortes obtêm um superlucro, um lucro diferencial específico e também uma renda específica de cartel. O superlucro obtido pelo Estado imperialista faz-se acompanhar, desse modo, de um salário elevado para certas camadas da classe operária e, em primeiro plano, para os operários qualificados. Portanto, este suposto benefício angariado pelos trabalhadores das metrópoles não vem de graça, vem às custas da superexploração do trabalho em outras partes do mundo. Pelo fato de o proletariado estar relativamente interessado na expoliação das colônias, desenvolveram-se e consolidaram-se certas ligações entre ele e a organização patronal do Estado burguês imperialista. Essa psicologia encontrou na literatura socialista sua expressão na tese estatal, o que representa, na prática, um abandono da teoria legada pelo pensamento marxiano. Bukharin resgata, neste sentido, qual é a leitura que Marx e Engels faziam a respeito do Estado. Observam eles. Marx e Engels viam no Estado a organização da classe dominante, esmagando a ferro e sangue a classe oprimida. Concebiam que na sociedade futura não haveria mais classes. É verdade que, no tocante ao período transitório da ditadura do proletariado, ou seja, quando a classe trabalhadora se constituiria momentaneamente em classe dominante, Marx e Engels insistiram sobre a necessidade de um aparelho de Estado, de tipo especial, destinado a subjugar as classes derrubadas, portanto, a burguesia que havia sido derrotada. Porém, tanto Marx e Engels odiavam, entretanto, o aparelho de Estado opressor, e, sob esse ponto de vista, entregaram-se a uma crítica implacável dos vassalianos e outros homens de Estado. É importante observar que não se tratava de ódio para Marx e Engels, e sim da compreensão do Estado existir enquanto suporte necessário de relações de dominação de classe. Quando colocam a necessidade de superação do Estado, estão atrelando esta possibilidade de superação ao próprio definhamento das estruturas de classe. Portanto, não se trata de um ódio, e sim decorrência de uma análise científica do que era o Estado. Os epígonos socialistas do marxismo, ou seja, aqueles atuais defensores do marxismo naquele período, os defensores do marxismo naquele período em que o estudo está sendo realizado, os epígonos socialistas do marxismo desterraram para o fundo dos arquivos a postura revolucionária de Marx e de Engels. Adotaram em seu lugar a teoria do verdadeiro patriotismo e do estatismo verdadeiro,
Ou seja, vamos defender a nação, vamos defender a classe trabalhadora do nosso país, todo apoio ao Estado, porque se o Estado tomar boas decisões, a classe trabalhadora se beneficia no seu conjunto e assim por diante. Ao estatismo rotineiro da burguesia dominante, uniu-se a defesa de camadas do proletariado a essa lógica da burguesia. Essa psicologia originou-se organicamente da participação do proletariado na política imperialista dos trusts capitalistas nacionais. Ou seja, o que for bom para a empresa nacional é bom para a classe trabalhadora. Não é de admirar, prossegue Bukharin, não é de admirar, assim, que no momento de guerra, a classe do Estado burguês. Lembremos que foram votados os créditos de guerra com o apoio de parte significativa de setores da classe trabalhadora. Para Bukharin, aquele período apontava que se avançava para uma crise do imperialismo e para um renascimento do socialismo proletário. Ele está trabalhando com a ideia de que a guerra contribuiu para despertar a consciência de classe do proletariado. Isto, provavelmente, era uma realidade para a Rússia. Tanto é que em 1917, portanto, um ano antes do término da guerra, a Revolução Bolchevique triunfou na Rússia, o que não foi o caso para os demais países do elo forte do capitalismo. Na leitura de Bukharin, o imperialismo mostrou à classe operária europeia sua fisionomia verdadeira. Aqui, ele está dentro de um otimismo que não correspondia à realidade. Basta ver que, para além da Revolução Bolchevique, nenhuma outra revolução conseguiu decolar no continente europeu. Isto não quer dizer que a era das revoluções tenha passado, uma vez que as contradições entre o capital e o trabalho prosseguem em níveis cada vez mais acentuados e nada impede que, dentro daquelas reviravoltas da história, ressurjam, em tempos futuros, novas levas revolucionárias. Só que com o desenvolvimento do capitalismo e com os mecanismos ideológicos desenvolvidos pelo capital, esta das revoluções tornou-se cada vez mais obstaculizada ou é cada vez mais jogada para o segundo plano pela própria classe trabalhadora, uma vez que essa vai substituindo a consciência de classe pela consciência corporativa. E muitas vezes até mesmo a consciência corporativa, ela é limitada para colocar os trabalhadores em defesa das suas demandas salariais e de melhores condições de trabalho. Para Bukharin, os parcos vinténs suplementares que os operários europeus recolheram da política colonial do imperialismo poderiam, por acaso, confrontar-se com os milhões de operários massacrados, com os bilhões devorados pela guerra, com as tenazes infernais do militarismo inchado, da empáfia, com a destruição selvagem das forças produtivas, com a fome e a carestia? Ou seja, aquele quadro de miserabilidade na leitura de Bukharin tenderia quase que automaticamente a produzir uma elevação da consciência de classe. A guerra rompe, para ele, a guerra rompe a última cadeia que ligava os operários a seus senhores, a submissão escrava ao Estado imperialista. A última forma de que se revestia a visão acanhada do proletariado. A guerra rompe a estreiteza nacional, o patriotismo da classe trabalhadora está a ponto de desaparecer, o que era uma ilusão e que não se confirmou no desdobramento do término da Segunda Guerra Mundial. Os interesses momentâneos, as vantagens passageiras que ele, o proletariado, encontrava na pilhagem imperialista e nos laços que o prendiam ao Estado imperialista, recuam para um plano secundário.
em face dos interesses permanentes e gerais do conjunto de sua classe, em face da ideia da revolução social do proletariado internacional, que, de armas na mão, põe abaixo a ditadura do capital financeiro, quebra seu aparelho governamental e organiza um novo poder, o poder dos operários contra a burguesia. E aqui, Bucari já não está mais no campo da ciência, já está fazendo um prognóstico que se revelou totalmente equivocado com o desdobramento da própria realidade. A ideia de defesa ou de extensão das fronteiras do Estado burguês, que paralisa o desenvolvimento das forças produtivas da economia mundial, é substituída pela palavra de ordem da supressão das fronteiras nacionais e da fusão dos povos em uma única família socialista. Assim, após experiências dolorosas, o proletariado adquire a consciência de seus próprios interesses que o conduzem ao socialismo por meio da revolução. É importante observar que a luta de classes não desapareceu, mas aqui Bucari, momentaneamente, ele deixa o terreno da análise rigorosa que estava fazendo nos capítulos anteriores para cair muito mais no campo de uma certa leitura do que estava tendendo a acontecer na realidade. Como ele mesmo assinala, a realidade é bastante complexa. Porém, neste momento, Bucari parece ter abandonado a complexidade da própria realidade, o que lhe permitiria ver limites também que estavam se colocando para que esta consciência de classe se desenvolvesse com mais impetuosidade. É lógico que ele está trabalhando com dados que tinha no momento. Ele não tinha, na época, internet, Facebook ou qualquer coisa que pudesse colocá-lo em contato com a dinâmica do movimento dos trabalhadores no plano mundial. Isto faz com que, em certo sentido, ele caia nesta ilusão de que o conjunto da classe trabalhadora no plano mundial estava às portas da revolução, quando, na verdade, o movimento ele estava mais radicalizado, era na Rússia, e mesmo assim que era um país atrasado e que teve que pagar o alto custo de ter uma revolução realizada em um país onde as forças produtivas ainda não estavam suficientemente desenvolvidas. Com isto, Bucari, ele encerra a discussão deste livro, A Economia Mundial e o Imperialismo, capítulo 14, que se intitula Economia Mundial, a Economia Mundial e o Socialismo Proletário. Após este 14º capítulo, Bucari faz uma pequena conclusão, que vale a pena inserirmos juntamente com esta discussão do capítulo 14. Dirá ele, nesta conclusão, a evolução da história é toda feita de contradições. E aí ele está correto. É pela via das contradições que se desenvolve a estrutura econômica da sociedade. Existência passageira e perpétua renovação das formas, dinâmica viva que incessantemente cria o novo, eis a lei imanente da realidade. Colocada por Marx de cabeça para cima, a dialética é excelente, porque colhe a dialética da vida e analisa com audácia o presente, sem comover-se ante o fato de que todo estado de coisas traz consigo os germes de sua própria morte. Portanto, aqui está apontando para a importância do pensamento dialético para a realização da análise da vida social. Prossegue ele nesta curta conclusão. No início do capitalismo, as contradições que lhe são inerentes estavam apenas em estado embrionário. Elas se desenvolveram e aumentaram, entretanto, a cada progresso do capitalismo e atingiram, no período imperialista, proporções incríveis. Ao nível de desenvolvimento em que se encontram, as forças produtivas reclamam imperiosamente novas relações de produção.
O invólucro capitalista deve fatalmente romper-se em pedaços. Aqui o fatalmente também já está escapando da análise mais rigorosa. O que existe é a possibilidade de superação da sociedade capitalista. Agora, a inevitabilidade não está no campo da análise dialética, assim como estava fora do campo da dialética, observado por Bukharin e também por Lenin, a ideia de que haveria um superimperialismo. Seria uma ideia que escapava à própria análise concreta do estágio no qual se encontrava o imperialismo. No passado, quando agia como força progressista, ou seja, naquele movimento ascendente da burguesia para derrotar a feudalidade, no passado, quando agia como força progressista, o capitalismo podia, tanto quanto seu agente de classe, a burguesia, dissimular parcialmente suas limitações internas em face do caráter particularmente retrógrado e da incapacidade de adaptação dos elementos pré-capitalistas. Armada de máquinas monstro, a grande produção esmagava sem piedade a técnica miserável do ofício isolado. E esse processo doloroso marcava a falência dos modos de produção pré-capitalistas. Por outro lado, a presença desses modos de produção e de terceiros de todo tipo no processo de produção capitalista permitia que o capitalismo estendesse, entre aspas, pacificamente, sua potência, sem descobrir os limites que seu invólucro capitalista impunha à evolução econômica. Assim, os traços mais comuns das contradições internas e inerentes ao capitalismo como tal, só puderam revelar-se em toda a sua nitidez no estágio do desenvolvimento econômico em que o capitalismo saiu de seus coeiros e tornou-se não somente a forma predominante da vida social econômica, mas a forma universal das relações econômicas, isto é, quando passou a atuar como capitalismo mundial. Ou seja, foi necessário um longo processo de maturação da própria ordem do capital para que as contradições inerentes ao capital emergissem com toda a sua clareza ou com mais nitidez. Só agora se vê aparecer, com extrema virulência, o antagonismo interno do capitalismo, as convulsões do mundo capitalista moderno, que, na angústia da agonia, se cobriu de um mar de sangue, expressam as contradições do regime capitalista, as quais, em última instância, o farão voar em pedaços. Ou seja, na medida em que o capital se desenvolve, as contradições emergem e tornam-se, de um lado, mais transparentes, ainda que mecanismos de mistificação desta realidade se façam também, por outro lado, cada vez mais presentes. Hoje, não é impossível se saber ou se tomar consciência de que o capital explora. Só que também, hoje, os mecanismos que procuram a dimensão exploradora do capital são também intensos. Reduzindo a tensão entre as classes por meio da válvula do escape do colonialismo, conforme observamos no capítulo 14, o capitalismo tentou amansar a classe operária. No entanto, após alcançar por um instante este objetivo, ele apenas criou condições para a exploração da caldeira capitalista. E aqui ele está correto. O desenvolvimento das contradições do capital criam as condições, mas não, isto não quer dizer que, inevitavelmente, estas contradições desembocarão infalivelmente em uma revolução proletária. Pode ser que no percurso aconteçam certas manifestações que não reforcem a luta do proletariado, mas sim
a luta de outras formas de outras configurações societais. Observemos, por exemplo, o peso que tem hoje as religiões no plano mundial e que, inclusive, afastam de qualquer perspectiva de luta da classe trabalhadora. Muito embora a religião sempre tenha falado dos oprimidos, hoje ela não trabalha por estes oprimidos, e sim trabalha para se constituir, por exemplo, em monopólio na esfera religiosa, a fim de ter cada vez mais fiéis e encher os cofres, seja do Vaticano, ou seja, destas igrejas, destes cultos pentecostais, destas instituições pentecostais que estão proliferando pelo mundo inteiro. Então, a dinâmica da história ela é bastante contraditória. Ela não aponta, inevitavelmente, para uma saída proletária, antes que esta possa ocorrer, e caso venha a ocorrer na história, haverá ainda muitos percalços a serem superados. Por meio das conquistas imperialistas, o capitalismo tentou adaptar o desenvolvimento das forças produtivas aos quadros nacionais de sua exploração. Mostrou-se, porém, incapaz de resolver esse problema por seus métodos próprios, ou seja, é impossível ao capital superar as suas próprias contradições internas, e isto é um fato. O capitalismo levou a força do militarismo a um nível desconhecido e jogou na arena histórica milhões de homens armados. As armas, entretanto, já se voltam contra ele, e aqui ele está olhando para o crescimento no movimento proletário e a confiança de que este movimento proletário colocaria abaixo a sociedade capitalista no plano internacional, inclusive. Despertas para a vida política, as massas populares, leia-se a classe trabalhadora, antes humildes e submissas, elevam cada vez mais sua voz. Lembremos que elevar a voz não significa necessariamente ter a devida consciência de classe. Moldadas em combates que lhes foram impostos de cima e habituadas a olhar de frente a morte a cada momento, em razão da guerra, né? Elas rompem com o mesmo ímpeto à frente da guerra imperialista, transformando-se em guerra civil contra a burguesia. No caso da Rússia, isto era uma realidade, mas não era uma realidade plena para o conjunto dos países da Europa Ocidental, ou mesmo para alguns países da Europa Ocidental. Elevando a concentração da produção a limites sem precedentes e criando um aparelho centralizado de produção, o capitalismo preparou, assim, ao mesmo tempo, as imensas equipes de seus próprios coveiros. E aqui, Bucari está resgatando uma ideia que está no Manifesto Comunista, escrito por Marx e Engels, onde Marx e Engels falam que o capital não gerou apenas aquelas forças produtivas modernas, gerou também a classe que lhe dará morte, o proletariado moderno. No vasto conflito de classes, a ditadura do proletariado substitui a ditadura do capital financeiro. Isso, no caso ali da Rússia, era uma realidade em partes. Soou a hora da propriedade capitalista. Os expropriadores serão expropriados. E aqui está dentro da perspectiva geral do Marx e do Engels, de que o futuro pertenceria, né, pertenceria a uma derrocada da sociedade capitalista e a constituição de modos de produção comunistas, ou seja, de um modo de produção comunista, uma vez que os interesses nacionais tenderiam a se dissipar, uma vez que a classe trabalhadora não tem interesses nacionais, e sim interesses internacionais. Ainda que esta parte final do estudo de Bukharin esteja norteada por uma certa leitura que não condizia efetivamente com a dinâmica real que estava presente em várias regiões no continente europeu naquele momento, isso não inviabiliza ou não invalida o estudo de Bukharin, que ao longo de 14 curtos capítulos procurou dissecar o que é a economia
mundial sob o controle do imperialismo. Espero que tenham gostado desta discussão que fizemos do livro de Bukharin, A Economia Mundial e o Imperialismo. Discutimos aqui o capítulo 14, A Economia Mundial e o Socialismo Proletário, como também a parte conclusiva desse estudo. E é importantíssimo que estas leituras sejam resgatadas. Hoje se fala muito de capitalismo global, sem entender quais são as bases monopólicas ou a estrutura que norteia, a estrutura básica que norteia este capitalismo global. Se fala de empresas em rede como se fosse uma inovação no interior do capital, quando, na verdade, elas nada mais são do que a potencialização daqueles trusts ou também daquela economia cartelizada apontada por estes autores. Espero que tenham gostado da discussão do conjunto do livro. Como sempre, encaminhem suas considerações positivas ou negativas, assinem nosso canal. Caso gostem dos vídeos, divulguem aqueles que forem de maior interesse para vocês ou para pessoas que conhecem, e de nossa parte, continuaremos aqui resgatando estes textos clássicos e importantes, tanto para a formação acadêmica, quanto para a formação política das jovens gerações. Até uma próxima.